Oi, oi! Eu sou a Nathalie Delarusse, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. Na aula anterior, eu falei um pouco sobre serviço receptivo e produção artística. Hoje eu vou falar um pouco sobre aquelas pessoas sem as quais um artista ou banda não teriam sucesso algum. Tô falando dos fãs. A gente sempre ouve alguém dizendo que o artista só é quem é por conta do seu público, não é mesmo? O fã, antes de mais nada, é um consumidor. É um indivíduo que consome cultura, que ajuda a movimentar o mercado do entretenimento comprando ingressos para shows, livros, CDs, camisetas dos artistas que admira e tantos outros itens, além de dar audiência e compartilhar conteúdos relacionados à vida e à carreira do seu ídolo. Muitos fãs, inclusive, viajam para assistir shows em outras cidades, estados e países, movimentando serviços de transporte, hospedagem e alimentação. Tem um livro muito legal chamado Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira. Vocês já perceberam que eu sempre falo dos livros da Isaíra, mas isso é porque ela é uma das poucas profissionais da cultura aqui no Brasil que se dedica à pesquisa na nossa área de trabalho. Por essa razão, os livros dela são muito relevantes para a gente, já que a gente está sempre em busca de informações. Para o Stuart Fischoff, que é PhD, editor sênior do Journal of Media Psychology e professor emérito de Psicologia da Mídia da Universidade Estadual da Califórnia, o fascínio do público pelas celebridades pode parecer novo porque somos uma sociedade imersa na mídia, mas na verdade não é. Para se ter uma ideia, quando os compositores Frédéric Chopin e Franz Liszt se apresentavam no século XIX, as mulheres já jogavam suas roupas íntimas neles. E 80 anos depois, após a morte do astro de cinema mudo Rudolph Valentino, os fãs continuam a visitar seu túmulo. Eu mesma já fui lá. Já para o Dr. John Lucas, professor de psicologia clínica na Weill Cornell Medical College e assistente de psiquiatria no Presbyterian Hospital em Nova York, as celebridades exploram as fantasias primárias e as emoções básicas do público, tirando as pessoas de suas vidas cotidianas e fazendo-as acreditar que tudo é possível. É nesse sentido que a formação dos fã-clubes, as relações de trabalho entre profissionais envolvidos e as relações de consumo encontra-se inserida como essa relação social, como instrumento de unificação entre as pessoas que encontram em um show de música o ambiente ideal para desenvolvê-la. Os indivíduos que se dizem fãs de um artista sentem desejo de estar junto a eles. De alguma maneira se identificam, seja com suas músicas, seu vestuário, com suas atitudes, suas histórias do passado ou mesmo seu estilo de vida. Por serem fãs, sentem-se diferentes dos outros espectadores que não são. Ser fã de um artista dá sentido à vida deles, provoca emoção e, ao mesmo tempo, autoconhecimento. Além de tudo, ser fã estabelece uma relação de pertencimento onde o fã se sente acolhido por um grupo que entende, em parte ou totalmente, os seus sentimentos e suas reações frente a seus ídolos. E eu, Nathalie, posso falar por experiência própria. Lembra lá na primeira aula, quando eu disse que eu sempre quis trabalhar com música e cultura, mas eu não sabia como? Aí um dia um produtor de eventos me chamou para ser assistente dele? Então, a minha vontade de trabalhar com música e cultura era justamente por eu ser muito fã de diversas bandas e artistas. Eu tinha essa vontade de conhecer meus ídolos, mas com outro foco, que era o foco de trabalhar com eles, mesmo antes de entender que existia a profissão de produtor de eventos. Eu queria ter uma proximidade real, um convívio profissional. Eu não queria ser apenas a pessoa que compra o ingresso, vai no show e volta para casa. Eu queria ser a pessoa que está lá na estrada, junto, sei lá, vendendo camiseta da banda. Eu só não sabia como começar. No fim das contas, aconteceu como naquela frase do Pasteur que eu falei em algum momento anterior: o acaso favorece a mente bem preparada. Mesmo trabalhando há mais de uma década com produção cultural, antes da pandemia, eu ainda era a pessoa que comprava o ingresso e ia ver show. E se fosse de uma banda que eu sou muito fã, eu ia ver o mesmo show em outra cidade, em outro estado, até para outro país eu já fui. Por causa dos shows que eu achei que eu jamais teria a oportunidade de ver aqui no Brasil. Se eu tiver chance de ir em meet and greet com um artista que eu sou fã, eu vou. Se eu ver o artista que eu sou fã no aeroporto, eu vou pedir para tirar foto e é isso. Diferente de outros produtores, eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu já conheci produtores que falam meio que tirando onda da minha cara: nossa, mas você é animada, hein? Trabalha com evento em tempo integral e na folga ainda vai em evento? Ou já não basta receber cachê de evento, ainda gasta o cachê indo em outro evento? Mas assim, cada um, né? Eu acho que a prova que eu realmente amo o meu trabalho é essa. Até na hora do meu lazer eu vou procurar eventos que não sejam produzidos por mim pra ir. E eu já me peguei organizando fila de evento em que eu tava lá como fã. O lance é que quando eu trabalho com um artista que eu sou fã, o meu trabalho, o meu profissionalismo vem em primeiro lugar. Tanto que hoje eu sou produtora de uma banda que eu sou fã desde que eu tinha 11 anos de idade. Uma banda que tem anos de estrada, o que eu tenho de vida. Eles me pediram para produzir eles, com base em boas informações a meu respeito e da minha trajetória profissional. No passado, eu trabalhei com uma outra banda que eu também era muito fã. Uma banda que eu amava muito, já tinha ficado amiga dos integrantes e tal,
e minha grande decepção foi perceber através dos e-mails profissionais o quanto eles se detestavam, o quanto cada um estava ali imerso numa série de problemas muitas vezes causados por eles mesmos e acusando o outro, o quanto cada um falava mal do outro para mim que era produtora. Então muitas vezes eu preferia ter continuado só como fã e hoje ainda ter a admiração e o respeito que eu tinha por eles há 15 anos atrás. Porque é isso, né? O fã na maioria das vezes é incapaz de ver os defeitos dos seus ídolos, a gente enaltece só as qualidades. É por isso que no ramo do entretenimento a gente usa tantos termos astros, estrelas. Isso remete a algo inalcançável, inatingível e distante. Inclusive eu já cheguei a abrir mão de trabalhar com banda estrangeira que eu era muito fã, porque eu não queria me decepcionar. Eu já sabia de antemão que os integrantes se comportavam mal por abusarem de várias substâncias lícitas e ilícitas, então no meio de vários artistas e bandas num festival, eu optei por outros que inclusive não estavam hospedados no mesmo hotel que a banda que eu curtia estava. Com isso eu perdi de ver o show deles, perdi a chance de ter uma foto com eles, mas eu fiquei em paz. Algumas pessoas que conhecem o meu trabalho já me mandaram mensagens com o seguinte teor. Então, Nath, eu falo inglês fluente, sou músico, entendo tudo de música. Quando vier essas bandas gringas que você produz, me chama aí que eu quero ficar amigo dos caras. Tipo, vocês acham que eu chamo? Claro que não. Eu falo na cara que não é essa vibe do bom produtor. Quem pensa dessa forma tem vida curta no ramo. Uma informação muito interessante que muita gente não sabe, essa informação também está no livro Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo, no capítulo 6, diz respeito aos fã-clubes. Alguém já parou para pensar como nascem os fã-clubes? Não existe uma regra sobre isso, mas na maioria das vezes essas instituições ou grupos são primeiramente organizadas por parentes ou por amigos próximos ao artista. No passado, antes do advento das redes sociais e da popularização da internet, os fã-clubes eram criados e mantidos no início da carreira pelas próprias gravadoras que tinham contrato com os artistas e que desejavam impulsionar e divulgar a carreira do mesmo através do incentivo à participação dos fãs. Tanto as gravadoras como os parentes dos artistas organizavam estruturas de divulgação através de vários meios. As gravadoras, de forma mais estruturada, incentivavam os fãs a pedirem músicas nas rádios, faziam a divulgação maciça nos jornais e revistas impressos e distribuíam entre os fãs camisetas, cartazes e ingressos para shows, acesso exclusivo aos camarins e outros produtos para manter a fidelização desses fãs. Por outro lado, mesmo que de forma amadora, os familiares também entravam em contato com jornais locais, faziam contatos diários e repetitivos com as rádios para que fossem tocadas com frequência as músicas de trabalho do artista. Além disso, estavam também em contato com revistas e meios de comunicação televisiva para sugerirem pautas e assim, pela insistência de muitos, e com essa visibilidade que se pretendia alcançar, é que foram se formando os fã-clubes. Além disso, esses integrantes dos fã-clubes tinham e têm ainda a preocupação de documentar tudo através de registros fotográficos, clipping de todos os meios impressos e digitais, vídeos e outras formas de gravação. Geralmente, depois de algum tempo, essas atividades de divulgação e manutenção da imagem e do trabalho dos artistas, que outrora eram responsabilidade das gravadoras, eram passadas ou repassadas para integrantes dos fã-clubes que mais se destacavam e que mais ajudavam na divulgação do artista. Criava-se, portanto, certa hierarquia parecida com empresas comuns, com presidente, vice-presidente, secretária e assim sucessivamente. Todos se ajudavam e estavam empenhados na máxima divulgação do trabalho do artista, com apoio total da gravadora. Hoje os fã-clubes conseguem uma divulgação muito maior e com mais frequência se comparado às estruturas dos fã-clubes do passado, em função do advento da internet e das redes sociais, e conseguem maior visibilidade e acesso pelos mesmos mecanismos. Algo que estava começando a acontecer com bastante frequência antes da pandemia, principalmente em shows de artistas estrangeiros no Brasil, é o Meet and Greet, que é simplesmente o encontro oficial do fã com o artista. Isso pode ser uma estratégia para que o artista e produção lucrem um pouco mais, vendendo esses pacotes específicos, ou pode ser uma ação de marketing realizada em parceria com uma rádio, gravadora ou com um patrocinador que sorteia os fãs que vão poder encontrar seus ídolos. A minha dica principal é que essa atividade aconteça sempre antes do show, quando o artista está limpo, ou seja, não está cansado, nem suado, nem com fome e provavelmente ainda não bebeu muito. Além disso, tem o compromisso da pontualidade com o início do show, como desculpa para que os fãs possam ser encaminhados para a plateia. É bem raro que o Meet and Greet aconteça numa data que não seja a do próprio show. Há alguns anos eu trabalhei na produção de um show de uma banda estrangeira com um público de perfil adolescente e de jovens adultos que tinha vários tipos de pacote de Meet and Greet à venda, somente para integrantes do fã-clube oficial da banda. Então, no pacote mais caro, a pessoa podia entrar cedo na casa de show, comer pizza, tomar refrigerante, assistir a passagem de som, participar do Meet and Greet com a banda, sendo que o vocalista era germofóbico, usava luvinhas descartáveis e de tempos em tempos pedia uma pausa, trocava as luvinhas, passava álcool gel nas mãos, e esses fãs ficavam numa área VIP em frente ao palco,
e eram chamados para subir no palco durante uma música. Aí quem pagava um outro valor não comia pizza, mas participava do meet and greet, tinha quem não participava do meet and greet e aí sucessivamente de acordo com cada pacote. E o produtor que está cuidando de um evento assim faz o quê? Arruma quem forneça 50 pizzas às 11 da manhã para atender essa demanda. Agora, é importante dizer que existe uma diferença entre fã ou chat, group e stalker. O fã ou chat é aquela pessoa que gosta do som, que tem uma história de vida tendo aquele artista ou banda como trilha sonora, que vai ao show para curtir e eventualmente vai no aeroporto ou no hotel para tentar tirar uma foto com o ídolo. Muitas vezes é uma pessoa tranquila, de boa, respeitosa, mas que na companhia de outros fãs mais afoitos se transforma. Se você é produtor e está vendo um grupo de fãs afoitos esperando pelo seu artista, saiba que o diálogo é sempre a melhor saída. Eles estão ali há horas sem saber se vão conseguir ver o ídolo de perto, muitas vezes passaram o dia sem comer ou sem ir ao banheiro, com medo de sair dali e perder o artista passando. Então, se você está na produção, pergunta para o artista se ele quer cumprimentar os fãs, tirar foto ou se ele vai passar direto e sem falar com ninguém. Faz essa ponte, conversa com os fãs, avisa que o artista quer fazer assim, que dessa forma ninguém se frustra e não vai ter tumulto. Teve uma época que eu era produtora que buscava banda emo no aeroporto logo cedo e sempre tinha uns 15, 20 fãs que tinham virado a noite ali. Eu sempre dizia, pessoal, eu tô aqui para buscar a banda, se vocês se organizarem, se não tiver tumulto, a chance de conseguir a foto é maior. Vocês me ajudam? Assim eu ajudo vocês também, pode ser? E nisso eu avisava que do momento que a banda saísse pelo portão de desembarque até o momento da van chegar, tinha uns 15 minutos. Eles se organizavam, conseguiam um momento especial deles e tudo certo. Obviamente sempre tem alguém sem noção no meio dessa turma, né? Numa dessas tinha um rapaz que estava sempre no aeroporto, sempre muito educado, ele já me chamava pelo nome quando me via, ele já começava a organizar os outros fãs na ordem de chegada, quem ia falar com a banda quando eu liberasse. Aí eu acho que era a terceira ou quarta vez que esse moço estava no aeroporto. Enquanto a banda não chegava, ele resolveu me perguntar se eu sabia se aquela produtora para quem eu estava prestando serviço ia trazer uma banda da qual ele era muito fã. Eu respondi a verdade e disse, olha, eu não sei nada a respeito, o ideal é você ficar ligado nas redes sociais dessa produtora, pois todas as notícias sobre shows já saem direto lá. E beleza, a banda que eu tinha ido buscar chegou e os fãs estavam lá, tudo certo, todo mundo feliz. Quando foi no dia seguinte, o produtor para quem eu trabalhava disse que eu estava proibida de buscar qualquer banda emo no aeroporto, porque eu tinha passado informação para fã. A princípio, ninguém me disse de onde tinha vindo essa informação. Depois de eu botar muita pressão, me disseram que um fã botou meu nome no Twitter da empresa. Eu fiquei tão indignada que eu comecei a fuçar as redes sociais da produtora e achei o tal moço tweetando na página da produtora dizendo que a produtora Nathalie me falou no aeroporto que tal banda não ia vir no Brasil naquele ano. Ninguém me deixou explicar o que eu tinha dito de verdade para poder me defender. Foi um ato de uma arrogância extrema entre meu chefe e o dono da produtora, como se eles estivessem sentindo prazer em me cortar daquela função. Eu odeio injustiça, quem convive comigo sabe disso, por isso eu fui tirar satisfação com o fã. Botei ele no lugar dele, não consegui meu trabalho com as bandas emo de volta, mas sabe aquele lance de que há males que vem pro bem? Pois é. No ano seguinte, o dono da produtora cancelou vários eventos, não devolveu o dinheiro dos fãs e provavelmente se eu tivesse continuado naquela função, ou eu também teria ficado no prejuízo, ou eu ia servir de saco de pancada para cada fã que não teve seu dinheiro reembolsado. Já se passaram 7 anos e até hoje pipoca nas redes sociais de vez em quando algum fã falando não só da revolta de não ter sido ressarcido, mas também da expectativa do sonho que estava tão perto de ser realizado, mas que por má fé e falta de ética não pôde acontecer. Muitos fãs perderam não só o dinheiro do ingresso, mas também passagens aéreas e hospedagem que foram pagos antecipadamente. A moral dessa história aqui é: conversa com os fãs, seja educado, trate eles com respeito, mas não responda absolutamente nada que te perguntarem sobre outras bandas e shows. Finge que não ouviu. No mais, sempre exija contrato assinado por quem te contrata pra frila. Eu não cheguei a ter problemas nesse sentido, mas poderia ter tido. Existem umas fãs que também são conhecidas como groupies. Tô colocando aqui o artigo feminino, pois elas são a maioria. Em mais de uma década que eu trabalho com produção, eu só conheci groupies mulheres. Essas são as fãs que almejam ter um contato mais íntimo com o ídolo. Eu sei de vários produtores que abominam groupie, que tratam mal, mas a real é que a nossa função na produção não é essa. Lembra da aula 2, quando eu disse que é uma qualidade do produtor ser cordial e tratar a todos com respeito? Então, contanto que a presença delas não atrapalhe o nosso trabalho, tá tudo certo. E para que isso role de uma forma bacana, mais uma vez precisa haver diálogo, principalmente com o artista. Eu já precisei dizer para o artista, olha, não tem problema que a sua amiga esteja onde a gente estiver, mas nós só temos uma van para 2 bandas e produção, então por gentileza, peça a ela que utilize um transporte próprio para ir do hotel para casa de show e vice-versa. Ele entendeu, deu tudo certo. Já aconteceu também do artista querer levar várias groupies pro hotel, mas nesse dia tínhamos 2 vans, que era uma pro artista principal e outra pra equipe, então coube todo mundo direitinho.
Portanto, gente, o negócio é sempre analisar a situação, ver o que é viável, conversar numa boa e não julgar ninguém, pois você não tá lá para isso. Uma situação que exige cautela sim é se a group tiver cara de ser menor de idade, pois a gente sabe no que implica a relação de pessoas menores de idade com pessoas maiores de idade, e querendo ou não, como produtor, quem vai ter que resolver o problema é você. Novamente, desconfiou que alguém se juntou à comitiva do artista e que essa pessoa é menor, o responsável por essa pessoa não estar presente, conversa com o artista, explica dos problemas que isso pode acarretar a produção. Aí você diz, mas Nath, o artista é casado com aquela atriz famosa, super fofa, que eu sou mó fã, ele tá saindo com o Tiete, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu respondo, isso não é da sua conta. Lembra na segunda aula, quando eu disse que produtor tem que ser discreto? Então, se você quer se meter na vida alheia, arruma um emprego como paparazzi ou em revista de fofoca, pois o mundo da produção não é para você. Ainda de acordo com o livro Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, a palavra fã deriva da palavra inglesa fanatic, para gente fanático, que identifica uma pessoa que se dedica a expressar sua admiração de modo excessivo por alguém ou por algum grupo. Há de se pensar que admirar algo ou alguém na dose certa é positivo, mas quando essa admiração se torna excessiva, ela pode também ser nociva, criando, segundo psicólogos, uma patologia chamada fanatismo, onde o vínculo de admiração passa a ser doentio. Segundo o Dr. Gilberto Diniz, as pessoas mais propensas a desenvolver problemas de idolatria são indivíduos com baixa autoestima, inseguros e sem autoconfiança. Estes podem desenvolver um fanatismo exacerbado devido à fragilidade e à necessidade de se apoiar em algo ou alguém. Para se ter uma ideia, essa idolatria pode chegar a casos extremos onde os fãs perseguem seus ídolos de tal forma em que alguns casos chegam a machucá-los ou assassiná-los. Esses comportamentos são descritos nos estudos como síndrome de adoração à celebridade, também conhecida como doença do ídolo louco. E é justamente essa patologia que difere o stalker dos fãs, das chats e das groups. O stalker é a pessoa que pratica o stalking. Essa expressão vem do inglês e significa perseguir. Esse ato também é conhecido como assédio por intrusão ou perseguição obsessiva. Ele acontece quando uma pessoa cria uma obsessão por outra e passa a persegui-la de forma persistente. Essa perseguição pode ser presencial ou virtual. Ou seja, o stalker passa de todos os limites aceitáveis em termos de comportamento. Existem casos de stalkers que tentam invadir a casa do ídolo, tentam forçar situações através de mentiras que acabam ganhando manchetes em tabloides e notícias de fofoca. Vários artistas e pessoas públicas em geral têm ordens de restrição contra stalkers. Existem dois casos extremos relacionados a fãs que o mundo inteiro conhece e jamais vai se esquecer. O primeiro é o assassinato do John Lennon em 8 de dezembro de 1980. Lennon era compositor, cantor e ex-integrante dos Beatles. Foi assassinado por Mark Chapman na frente do edifício que morava após autografar um LP. O segundo caso é o assassinato da cantora e compositora mexicana Selena Quintanilla Pérez, assassinada por Yolanda Saldívar, presidente do seu fã-clube, com um tiro nas costas. Esse caso aconteceu em 31 de março de 1995. E sobre esses dois casos específicos, eu posso dizer que o tempo todo estamos lidando com pessoas e pessoas são imprevisíveis. No caso do John Lennon, o assassino era um desconhecido, não era alguém que convivia com ele. Foi um cara que chegou ali, pediu um autógrafo e atirou nele. No caso da Selena, a assassina era presidente do fã-clube e por isso trabalhava na produção. Em 1995, a família da cantora descobriu que Yolanda estava roubando dinheiro do fã-clube e das boutiques de roupas da Selena, as quais ela administrava. Com isso, decidiram que ela seria demitida no início do mês de março. Acredita-se que Yolanda tenha embolsado cerca de $60 mil com os desvios. Após a demissão de Yolanda, a jovem Selena resolveu se encontrar com a mulher para pegar documentos e registros financeiros da empresa que se encontravam em posse da sua ex-funcionária. Inicialmente, Yolanda se recusou a devolvê-los, no entanto armou um plano para chamar a atenção da artista. Segundo a Oprah Magazine, a criminosa afirmou que fora estuprada e precisava da ajuda de Selena. Comovida com a situação, a jovem cantora a encontrou em um hospital. Entretanto, a farsa logo foi revelada. Os médicos não encontraram sinais de estupro. Yolanda prometeu que devolveria os registros caso a artista a acompanhasse no hotel Days Inn, na cidade de Corpus Christi, no Texas. Saldívar levou um revólver Taurus, modelo 38, para o quarto, onde deu um tiro nas costas de Selena. A cantora teve uma artéria perfurada e correu em busca de socorro. Quase conseguiu, mas morreu no hospital após uma parada cardíaca. Selena tinha apenas 23 anos. Pensando nesse tempo todo que eu trabalho com eventos, acho que a situação mais inconveniente, mais desagradável pela qual eu passei envolvendo fãs foi em 2013, produzindo o show de uma banda estrangeira, e quando eu estava no balcão onde eu entregava os ingressos de cortesia para convidados da banda, uma moça se aproximou, disse que estava na lista, me passou o nome, procurei, mas ela não estava.
Eu mandei uma mensagem para o outro produtor que estava no camarim com a banda, pedi para perguntar se alguém conhecia ela e a resposta foi negativa. Falei para ela que a banda alegou que não a conhecia e ela ficou insistindo, querendo chamar a atenção, como se achasse que se as outras pessoas no recinto apoiassem ela, então eu teria que deixar ela entrar. Eu pedi para ela não insistir, mas ela continuou ali importunando todo mundo. Depois que eu entreguei o último ingresso da lista, entrei para a pista. Depois de um tempo ela entrou também e veio me dizer que por minha causa ela teve que comprar o ingresso. Não dei atenção, entrei pro camarim. A partir daí, toda vez que eu passava por aquela porta, essa moça me importunava. Depois do show ficou colada na porta que dava acesso aos camarins, até um segurança pedir para ela se retirar, pois a casa ia fechar. Pois bem, quando nós saímos pelos fundos da casa, lá estava ela com o rapaz colados pelo lado de fora do portão. Os dois visivelmente alterados, e justo nesse dia nós não tínhamos uma van, nós tínhamos um carro de 7 lugares e uma Fiorino de carga para os instrumentos. Para complicar, a banda tinha uma convidada estrangeira que veio para o Brasil só para estar com a banda e que já tinha pedido carona antecipadamente a todos, e eles tinham concordado, pois ela ia para o mesmo hotel que a banda estava hospedada. Quando o motorista abriu a porta do carro, enquanto a gente colocava as mochilas dos integrantes no porta-malas, os dois fãs simplesmente entraram lá e se recusaram a sair. Depois de várias tentativas de diálogo, eu perdi a paciência, já passava da meia-noite, era uma rua escura, a banda me disse que ainda ia aguentar esses dois encostos até chegar no hotel. Eu entrei na Fiorino de carga, chegando no hotel a banda simplesmente ignorou a presença deles e em algum momento eles foram embora. Hoje em dia, pensando em tudo que podia ter acontecido de ruim, eu não faria dessa forma. Essas duas pessoas podiam estar ali para causar, podiam ter roubado algo no aperto do carro, terem batido alguma carteira sem ninguém perceber. Eu acredito que eu não agi de outra forma porque eu não estava preparada para uma situação dessa. Hoje, tendo passado por isso, eu já ficaria de olho e pediria para os seguranças da casa aguardarem a nossa saída e impedirem a aproximação dessas pessoas. Mas a gente aprende com os nossos erros, não é mesmo? A gente está chegando ao final do encontro de hoje, então é hora da revisão. Nesse 13º encontro, eu falei sobre fãs e todos os assuntos possíveis relacionados a eles. Falei sobre as diferenças entre tipos de fãs, sobre situações complicadas envolvendo fãs, artistas e produção. Falei também sobre a formação de fã-clubes e sobre a importância deles para a carreira do artista. Deixo hoje como indicação de leitura o livro do qual eu li vários trechos no encontro de hoje, Fãs, Relações de Amor e Consumo, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira. Ele foi lançado em 2019. No próximo encontro vou falar sobre venues, que são os diferentes tipos de locais onde os shows acontecem. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!